Sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Lucas da Cutelaria LHC do canal Oficinando e o vídeo de hoje é um vídeo extremamente completo onde vocês vão aprender a afiar as suas facas na lixadeira de cinta profissional, na lixadeira de cinta compacta, com pedra de afiar e até mesmo com a chaira. Ou seja, é uma videoaula extremamente completa para você que é cliente e quer afiar as suas facas em casa ou para você que já é cuteleiro e quer pegar alguns macetes ali na hora da afiação. Eu vou passar a minutagem do vídeo para vocês, para caso você queira adiantar o vídeo e ver um ponto específico, mas antes é importante que vocês vejam esse comecinho do vídeo, porque eu vou passar alguns conceitos sobre afiação que vai ajudar muito você no processo de afiação das suas peças, tá? Esses conceitos são geometria de fio e mais alguns detalhezinhos. Mas caso você queira ir direto ao ponto, essa aqui é a minutagem do vídeo, você pode ir direto para o processo que você quer aprender, mas recomendo que você assista o vídeo completo. Se você puder dar um like para fortalecer o vídeo, agradeço demais. E também, se você não for inscrito, se inscreve aí para ajudar o canal. Bom, vamos para a aula. Afiar uma peça consiste em retirar o material dela até que ela chegue na menor espessura possível do aço. E um detalhe interessante é que para cada utilização dessa faca ou ferramenta em específico, existe um tipo de afiação especial também e uma geometria de fio. Isso parte desde a construção da peça, do seu projeto inicial, até a afiação, seja pelo cuteleiro ou por você em casa. Para entendermos um pouco mais sobre essas utilizações, vamos falar um pouquinho sobre a estrutura da faca. A estrutura da faca vai consistir do seguinte: o desbaste, que é o que vai afinar o aço até que chegue na sua menor espessura aqui no fio, tá? E esse desbaste pode ser um desbaste parcial, onde nós temos aqui, nessa parte plana, a face da faca, ou nessa parte onde começa a ter uma angulação, o gume. Então essa aqui é a estrutura de uma faca em si. Esse gume ele pode ser parcial, onde nós temos aqui a face e o gume na mesma estrutura, ou pode ser um desbaste full ou integral, onde o gume vai até o dorso da faca. Tá? São duas situações diferentes e nós vamos entender isso de forma mais simples no decorrer da nossa aulinha aqui. Agora que nós já entendemos sobre a estrutura da faca, vamos nos aprofundar um pouquinho mais sobre a questão do gume. Esse gume, como vocês já viram ali, ele pode ser um gume parcial, onde nós temos uma parte plana e uma parte em angulação, ou um gume integral, onde ele tem uma angulação integral ali, até o topo da faca. Também podemos ter dois tipos de afiação. Uma afiação parcial, aonde nós vamos fazer uma angulação diferente da angulação do gume, que vai ficar apenas aqui em cima, afinando a peça, tá? Geralmente, isso é feito da seguinte forma: durante o desbaste na lixadeira de cinta, aqui fica uma parte plana, ela não encontra os dois gumes, né? Fica longe um do outro. Geralmente, essa distância, essa espessura aqui, antes dela se encontrar e ficar zero, é 0,6 milímetros para peças que vão receber impacto, peças de campo, tá? Até um pouquinho mais se for um machado, ou algo entre 0,2 milímetros, ou seja, 0,2 de milímetros, caso for uma peça que vai receber um corte um pouquinho mais fino, delicado, até mesmo uma peça para cozinha, por exemplo. Daí, a angulação é feita de forma diferente aqui em cima. Ela é feita assim, fazendo com que os dois gumes se encontrem e nós podemos ter aqui uma massa um pouquinho maior. Mas também essa afiação pode ser integral. Ou seja, durante o desbaste, a construção da peça, os dois gumes se encontram. Ou seja, é um desbaste full, um desbaste integral. Daí, quando você for fazer a afiação, você vai ter que encostar todo o gume na sua pedra de afiar ou na sua superfície de afiar. Dessa forma aqui, diferente disso daqui, tá? E esse tipo de afiação pode ser em um desbaste integral, um desbaste full,
ou um desbaste parcial, onde nós temos as faces, tá? Que seria ali uma faca Scandi. Então você também pode fazer a angulação aqui, encostando todo o gume. Para vocês entenderem melhor, eu vou utilizar essa peça que já passou pelo processo de têmpera, mas não foi feita a geometria de fio ainda. Mas, como ela fica com essa coloração característica da têmpera, vai ficar fácil de vocês visualizarem e entender. Caso você queira fazer uma afiação full, uma afiação integral, ok? Uma afiação Scandi, você vai encostar todo o fio, todo o gume da peça na sua pedra de afiar. Então, todo o gume vai ser encostado na pedra de afiar, ok? Isso vai te dar um fio extremamente fino e delicado, por consequência também um fio mais frágil. E uma afiação parcial consiste em fazer uma angulação diferente do gume, fazendo a afiação apenas no final desse gume ali, dando um pouquinho mais de massa e resistência para esse fio. Vamos falar mais para frente sobre essa angulação. Para cada caso existe um caso, para cada tipo de utilização dessa peça vai existir uma angulação diferente, ok? Mas antes, vamos falar um pouquinho mais sobre o gume. Além desses dois tipos de gume, que são os gumes feitos no flat da lixadeira, na parte plana, existem também outros dois tipos de desbaste. O desbaste convexo, onde nós temos dois raios que se encontram, mas de forma convexa, trazendo uma massa bem grande para a base do nosso fio. E isso traz uma resistência incrível para a peça. É muito comum em peças de campo ou até mesmo machados. E também temos um outro desbaste que ultimamente está sendo muito comum na cutelaria por conta das lixadeiras de duplo hollow, que é o desbaste côncavo ou hollow. Esse é um desbaste muito característico de navalhas, por exemplo, mas você também pode encontrar em facas de campo. Porém, contudo, entretanto, todavia, precisa ter um cuidado com uma questão. Quando esses dois desbastes se encontram até quase zero, nós temos uma parte aqui, como vocês podem ver, ó, onde tem um fio extremamente delicado. Essa partezinha aqui, o fio está extremamente fino, ok? Ou seja, para uma navalha, isso daqui é perfeito. Vamos apenas fazer uma finalização lá em cima com a pedra e vai ficar uma peça extremamente agressiva. Porém, uma peça extremamente frágil. Mas, se você for utilizar, por exemplo, esse tipo de desbaste numa peça de campo, uma peça que vai receber um pouco mais de impacto, ou até mesmo peças de churrasco, eu já vi com esse tipo de desbaste, inclusive já fiz também, nós vamos fazer esse desbaste parcial, dessa forma aqui, deixando com um pouquinho mais de massa, plano, por consequência ele vai ter um pouquinho mais de massa aqui e resistência, e daí fazemos uma afiação parcial aqui. Isso vai dar uma resistência muito interessante para um desbaste côncavo, por exemplo. E no desbaste convexo, basicamente a mesma ideia. Ele vai ter muito mais massa lá, por consequência não vai cortar com tanto desempenho, e você, depois de encontrar os dois gumes, você vai fazer a afiação. Um detalhe interessante é que quando você muda esse raio aqui, você vai ter mais ou menos resistência nos gumes, né, no fio. Ou seja, se você fizer um raio maior, né, um raio bem maior, vai ficar um fio mais delicado. E quanto maior o raio, mais delicado fica o fio. Quanto maior o raio, menos massa vai ter aqui, o seu fio vai ser mais delicado. Porém, contudo, entretanto, todavia, sendo esse tipo de desbaste, mesmo sendo um fio mais delicado, ele ainda vai ser extremamente resistente por conta da massa que tem próximo aonde vai receber o impacto ou fazer o corte. Resumindo toda essa explicação, nós temos 4 tipos de desbaste. O parcial, onde nós temos o gume e depois uma área plana. O integral, ou full flat, onde nós não temos aquela área plana. O convexo, onde esse gume é feito em raio para fora.
E o côncavo, aonde temos esse gume feito em raio para dentro. E o côncavo e o convexo também podem ser full, né, de forma integral, ou parcial, tendo também a área plana. Daí temos o mesmo conceito para a fiação. Podemos ter uma fiação parcial, aonde vamos fazer de forma plana, mudando a angulação do gume, ou de forma integral, aonde vai percorrer toda, vai apoiar todo o gume na hora da fiação. Isso vale tanto para superfícies planas e tanto para superfícies em raio, ok? Podendo ser aqui dessa forma assim, ou também integral. Agora sim, vamos para a prática. Vamos começar as afiações com essa machadinha, que é uma machadinha que eu fiz para mim, e ela tem uma geometria convexa, ou seja, ela tem bastante massa próxima ao fio, ela tem uma geometria em raio, só que em raio positivo, ela não é um raio que tira muito material da peça, é um raio que deixa material na peça. Então ela tem bastante área ali, bastante massa no fio. Vamos começar as afiações utilizando a minha lixadeira profissional da Guajuvira, mas você também consegue fazer esse processo na lixadeira compacta. Basta seguir o mesmo conceito, que é não fazer a fiação apoiando no flat da máquina, e sim na parte flexível, na parte flutuante, onde não tem nenhum apoio na lixa. Vamos trabalhar com uma lixa 220 flexível e com o RPM da máquina baixo para evitar que o fio aqueça, por volta de 30 Hz no inversor de frequência. Nós vamos passando todo o fio da peça, sempre fazendo um lado e depois o outro, com muito cuidado para não superaquecer o fio e aí acabar danificando o tratamento térmico da peça. E tomando muito cuidado para manter a mesma inclinação da peça, que vai ser algo em torno de 1,5 a 2 dedos de altura. Essa é uma inclinação ideal aí para você estar fazendo uma peça que vai receber impacto, tanto na pedra quanto na máquina. Por conta da estrutura do aço, quando ele chega na sua menor espessura possível, ele cria uma rebarba em todo o fio. E é essa rebarba que nós estamos procurando. Então nós vamos repetir esse processo de ir passando ali a peça na lixa ou na pedra, até sentirmos essa rebarba ou até mesmo podermos ver. Como vocês estão vendo aí no vídeo, dá pra gente ver claramente essa rebarba em volta de todo o fio ali, né? No final de todo o fio da peça. Enquanto nós temos essa rebarba no fio, ele não vai cortar bem, não vai ter um bom desempenho. Então nós temos que alinhar essa rebarba. Para isso nós vamos utilizar um estrope. Pode ser um estrope manual, mas no caso aqui nós vamos utilizar um rebolo de estrope, um estrope rotativo da SB Cutelaria. O Samuel que faz esse estrope aqui e agiliza muito a produção na oficina. Esse processo é extremamente rápido de fazer e é só passar uma pasta de polir no estrope e posteriormente fazer o polimento do fio da peça até você não sentir mais a rebarba. Daí é só limpar o excesso da pasta e a peça já vai estar cortando super bem. E apesar dela estar cortando super bem dessa forma, aí fatiando o papel, ela também fica com um fio extremamente resistente, como vocês estão vendo aí. Para fazer essa fiação convexa utilizando pedras, tem um macetezinho muito legal, que é primeiro utilizar uma pedra mais gasta, ou seja, ela vai estar côncava. Nós vamos fazer uma fiação convexa, mas para isso precisamos de uma pedra que esteja com uma barriga, no caso uma pedra côncava. Isso vai facilitar bastante o nosso processo e também uma outra dica é pintar o fio com um canetão. Daí quando a gente passa a nossa peça ali na pedra, a gente vai fazendo isso com cuidado até tirar todo o canetão do fio, né? Quando a gente vê que ele está limpando todo o canetão do fio, é sinal que a angulação está correta, né? A inclinação da peça está correta e o movimento também. Daí é só repetir esse movimento de ambos os lados e tateando o fio ali, né, com cuidado, né? Sempre sentido dorso-fio, passando o dedo ali sentido dorso-fio para não se cortar, né? Nunca contra o fio, sempre a favor para você não se cortar. E quando você sentir que essa rebarba já está percorrendo todo o fio, você pode fazer um acabamento numa pedra mais fina, no caso uma pedra 400 talvez, só para fazer um acabamento um pouquinho mais fino. E depois disso vamos para o estrope. Tá? Como é uma peça que é uma peça para uso mais bruto, né? A gente não precisa fazer um fio extremamente polido, afinal de contas ela vai receber pancada, então o corte dela não precisa ser um corte fino, tá? E depois que a gente faz ali esse processo de afiação, vamos para o estrope. Vamos utilizar um estrope manual, ok? Não vamos utilizar o rotativo dessa vez e nós vamos assentar esse fio, fazer o polimento dessa rebarba ali, deixar ela alinhadinha
para que ela tenha um ótimo desempenho. Daí é só passar algumas vezes no strobe com cuidado, sempre a favor do strobe, nunca no sentido de cortar, né, porque senão a gente vai danificar o nosso strobe. Então passamos ali algumas vezes, o strobe pode estar ali com uma pastinha de polir verde talvez, para facilitar, né, o processo. E depois que passarmos algumas vezes, a nossa peça já vai estar cortando maravilhosamente bem. Eu gosto muito de utilizar a lixadeira compacta também para fazer a afiação das peças, até porque ela é leve, é fácil de levar para lá e para cá na oficina. E ela tem um detalhe interessante também que dá para deixar ela deitada na bancada e ela tem o prolongador ali para você transformá-la em politriz. Então dá para você já deixar preso ali o strobe rotativo para fazer o polimento do fio, né, assentar aquela rebarbinha no final. Dá para você já deixar direto nela ou deixar ela uma máquina só para afiação, é muito prática mesmo. A peça que eu vou afiar aqui nunca foi afiada e eu começo utilizando uma lixa grão 150 mais ou menos, que ela vai tirar bastante material e é bem interessante. Sempre temos que tomar cuidado no sentido da lixa que ela está rodando, né, para fazermos sempre a favor, nunca contra, né, na hora de fazer a afiação. E daí é só passar bem devagarinho de ambos os lados até a gente começar a sentir a rebarba, tá? Vai ter lugares ali que vai ter falha, a rebarba não vai estar no fio completo. Nós vamos tateando ali, né, sentindo aquela rebarbinha que vocês já conheceram aqui no vídeo, né? Então nós vamos tateando até sentir aquela rebarba em algum ponto do fio. Quando nós sentirmos aquela rebarba em alguns pontos do fio, assim, tiver mais ou menos uns 40% do fio com aquela rebarba, nós vamos trocar a lixa para uma lixa grão 220, ok? É interessante a gente sempre utilizar lixas rígidas para essa máquina aqui. Não é muito interessante utilizar a flexível. Eu faço a afiação bem no comecinho do flat, como vocês estão vendo aí. Na parte rígida do flat ainda, né? Na parte de apoio, mas dependendo do projeto eu utilizo a parte flutuante. Nesse caso aí, eu estou utilizando a parte do flat, né? A parte onde eu tenho um apoio embaixo da lixa. A inclinação que eu vou utilizar para afiar essa peça é de aproximadamente um dedo, tanto na máquina quanto na pedra. Como essa é uma peça para uso outdoor, para uso em campo ou uso tático, é interessante que o fio seja um pouquinho mais resistente e um dedo de inclinação vai ficar perfeito para esse projeto. O processo de afiação se repete nesse projeto também. Vamos passar ela no grão 220 até sentirmos aquela rebarba ou até mesmo vê-la em toda a extensão do fio. Ela tem que estar presente ali porque isso é sinal de que a peça já chegou na menor espessura possível. Aí, quando a gente vê aquela rebarba e sente ela em todo o fio, passamos para o strobe rotativo ou o strobe manual para fazer o polimento desse fio e assentar essa rebarba, deixando ela alinhadinha e deixar a peça extremamente afiada. E agora, meus amigos, dica de ouro para vocês que procuram fornecedores. Se você procura aço para cutelaria, vocês encontram na Manchester Aços. Se vocês procuram material para fazer os cabos das suas facas, vocês encontram na Gavião Madeiras. E se vocês procuram maquinário para produzir as suas facas, vocês encontram na Guajuvira Equipamentos. E qualquer produto ou material para fazer as suas bainhas, vocês encontram na Tony West Couros. Bom, pessoal, agora nós vamos fazer a afiação com a pedra, que é a afiação que vocês podem fazer em casa aí, na peça de vocês, tá? E eu vou fazer aqui ao vivo, não vou fazer narrado, tá? Vou fazer falando enquanto eu estou fazendo, em tempo real, para vocês verem como é que funciona o processo e entenderem bem. Vamos utilizar uma pedra da Tramontina, que tem a granulação 400 na cor laranja e a granulação 1000 na cor azul. Essa é uma pedra que tem um ótimo custo-benefício e que vai durar muito tempo na mão de vocês, aí vai dar para trabalhar bastante, principalmente se você só vai fazer a manutenção das peças de vocês em casa, né? Vai dar para fazer muita faca com ela aqui, é uma peça que dura por muito tempo. Nós temos que deixar ela um tempo dentro da água, tá? Quando você mergulhar ela na água, você vai ver que ela vai começar a fazer um monte de bolinha. A gente vai tirar ela de dentro da água para começar a utilizar quando essas bolinhas pararem de sair, tá? Também vamos utilizar o strobe. Você pode fazer colando uma tira de couro em uma ripa de madeira ou comprar pronto. Também tem pronto para vender o strobe, tá? Daí, vamos utilizar aqui uma peça. Essa é uma faca de campo, tá? Mas vamos fazer uma afiação nela aqui um pouco mais fina, ok? Vamos começar pela pedra 400 e a inclinação dela aqui, eu vou passar para vocês mais ou menos a mesma inclinação para uma faca de cozinha, por exemplo, que é só a pontinha do dedo aqui, ó. Mais ou menos no meio da unha você vai encostar aqui e vai ser mais ou menos essa altura. A pontinha do dedo aqui vai ser a altura de trabalho, ok? Você pode passar um canetão no fio para você ver se você está encostando o fio inteiro na pedra,
vai ajudar bastante. Eu, como aqui eu já tenho experiência, não vou passar. Vamos passar aqui, é interessante você deixar ela numa superfície segura, tá? Para a pedra não ficar se movimentando. Superfície mais segura possível aí, mais plana possível. Se for fazer na pia, coloca um paninho, tá? Para ela ficar bem segura mesmo, não ficar se movimentando. Para quem não tem muita prática, sempre faz nesse movimento aqui, ó. Sentido fio dorso, puxando, tá? Ó. Puxa, eu começo pela 400. Se a faca tiver muito cega, com dentes, você pode usar uma pedra um pouco mais grossa para desbaste, tá? Uma pedra igual essa daqui, que é para desbaste, que é bem mais grossa. Mas como não é o caso aqui, vamos começar pela 400, que para uma manutenção em casa já é o suficiente, tá? Como que eu costumo trabalhar? Eu passo mais ou menos umas 5 vezes de cada lado, cobrindo toda a extensão do fio, ok? Tendo certeza que todo o fio está encostando na pedra. E aqui, ó, no finalzinho, né, próximo à ponta, a gente tem que tomar cuidado para não inclinar a faca, tá? Então você puxa ela na mesma inclinação, inclusive na ponta. Não pode inclinar ela, tem que manter, tomar esse cuidado de manter sempre na inclinação. Não precisa ficar, passa de um lado e passa do outro, passa de um lado e passa do outro. Mas é importante que você passe a mesma quantidade de vezes de cada lado. Então, por exemplo, se você passou 5 vezes desse lado aqui, você vai passar 5 vezes do outro lado. Ok? Ah, esqueci de mostrar que ela não estava cortando, né? Com papel, ó, não está cortando, ok? Então vamos lá. Então vamos repetir esse movimento e você vai passar o dedo enquanto você está fazendo dessa forma, ó, sentido dorso, fio para lá, ó, saindo para fora. Você vai sentir que conforme você está trabalhando, é interessante também manter a pedra sempre úmida, tá? Para ela não ficar grudando o material na pedra. E você vai fazer assim, ó. Você vai passar desse lado umas 5 vezes. E aí você vai passar os dedos assim, ó, no fio, ok? Nesse sentido assim, até você sentir a rebarba. Você vai sentir que ela vai ficar áspera, tá? Ela vai ter ali um materialzinho ali, né, áspero ali, ó, tá? Isso é sinal de que ela já está ficando afiada. Você tem que sentir esse material em toda a extensão do fio, ok? Em todo o fio. Então vem passando com cuidado, ó. Essa rebarbinha, ela tá até saindo um pouquinho na pedra. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui um brilhinho, tá? Ela vai saindo, é normal. Isso é sinal de que o fio, né, de que o aço está chegando na menor espessura possível. Sempre passando um pouquinho de cada lado e sempre no mesmo movimento aqui, ó. Eu costumo fazer esse movimento aqui, tá? Segura bem, eu apoio aqui com o dedo, ó. E faço pouca pressão, não precisa pressionar muito na pedra, tá? Só uma pressão assim que você sente que ela tá segurando a peça, ok? E vamos fazendo esse movimento até sentir que todo o fio está com aquela rebarbinha. Vou passar aqui mais umas vezes e vou tentar mostrar para vocês na câmera. Essa rebarba, vou ver se ela aparece bem aí. Como o fio está bem fininho, eu acredito que não vai aparecer. Não vai aparecer, mas ela fica áspera aqui. E você consegue sentir bem, você passa o fio, ó. Se você passou ela nesse sentido na pedra, ó, então o fio vai virar aqui pra cima, ó. E é aqui que você vai conseguir sentir ele bem. Você passa o dedo assim, ó. E você vai conseguir sentir o fio virando aqui pra cima muito bem. Tá? No sentido ao contrário do que você passou na pedra. Sempre vai ser esse procedimento. E vamos repetir aqui todo o processo até sentir que todo o fio está com essa rebarba, tá?
Antes de passar para a próxima pedra, é importante, para a pedra mais fina, né, é importante sentirmos esse fio aqui virado em toda a extensão da peça, ok? Vou passar aqui ela próximo ao microfone para vocês conseguirem ouvir pelo menos. Vou ver se dá para ouvir, ó. Ela faz um barulho áspero, não sei se vocês conseguiram perceber. E você sente essa aspereza, assim, esse áspero, né, nos dedos ali de forma bem nítida. Quando você sentir essa rebarba em todo o fio, você já pode passar ali para o outro lado. Aqui no meu caso eu já estou sentindo. Vou passar para o grão 1000. Tomem cuidado, tá? Para não derrubarem a pedra. Porque, ó, como vocês podem ver, a minha que eu derrubei uma vez e já acabou quebrando. Depois disso, quando eu passo para o grão 1000, que já é um grão de acabamento, eu passo umas 10 vezes de cada lado, porque o fio dela já está feito. Não preciso mais fazer o fio, agora é só dar acabamento. Então aproximadamente umas 10 vezes de cada lado já é o suficiente para dar o acabamento da peça. Porque o fio aqui ele já foi criado. Façam isso numa bancada com espaço para vocês conseguirem se movimentar bem, tá? Cuidado ao sair com a faca para fora da pedra, ok? E aqui se você estiver fazendo muita força e a pontinha sair aqui assim e virar para baixo, pode ser que você vire o fio na ponta da peça. Até comigo que faço com frequência aqui, às vezes acontece. Aqui vai dar para ver bem a rebarba, ó. Vocês conseguem ver que ela está bem nítida ali, brilhando bem no final do fio. Tá vendo, ó? Ó, virei ela, ó. Tá bem nítida. E agora que nós temos essa rebarba aqui em toda a peça, então vamos só dar o acabamento. Você pode fazer assim também, ó. Também funciona bem, mas eu não gosto porque às vezes você erra a inclinação ali e acaba danificando o fio. Então, principalmente se você estiver começando, faça movimentos contínuos, não tenha pressa, tá? Aí quando você fizer umas 10, 15 vezes nessa pedra final, na sua pedra mais fina, você já pode passar para o estrope. Aqui a nossa peça já está afiada. A gente já consegue sentir aquela rebarbinha em todo o fio. Agora é só passar para o estrope. A gente sente ela em todo o fio. Quando você passa desse lado aqui, passa os dedos aqui e sente todo o fio virado. Depois você passa desse lado, passa os dedos novamente e sente todo o fio virado, toda essa rebarba em todo o fio, é sinal de que ela já está bem afiada. Agora é só passar no estrope. O estrope você vai manter o mesmo movimento aqui, ó. Sempre a favor do fio, nunca sentido cortando o estrope, porque senão você vai danificar o seu estrope. E você vai fazer isso até esse fio ficar liso, sem essas rebarbas. Quanto mais tempo você dedicar aqui no estrope, melhor vai ficar a sua afiação. Ok? Consegue, dá até para ver bem aqui, ó, a rebarba se movimentando, ó, no estrope. Tá vendo ali na pontinha? Ó, a rebarba se movimentando bem ali, ó. Fica bem nítido, ela tá até se alinhando, ó lá, ó, saindo. Fazer aqui para vocês verem bem com detalhe, ó lá, ela saindo ali no estrope, ó.
Dá pra ver bem ali ela saindo, tá vendo? Nós vamos fazer isso aqui até limpar todo o fio da rebarba. Olha aqui a rebarba aqui, ó. Olha aqui, tá vendo? Saiu. Vamos fazer isso aqui no strope. Até todo o fio ficar livre dessas rebarbas aqui. Que a peça vai ficar extremamente afiada. Seja uma peça de churrasco, uma peça de camping. O segredo é manter a mesma inclinação original do fio, tá? Esse aqui é o segredo e não ter pressa. Não precisa ter pressa. Coisa de 10 minutos ali, até talvez menos às vezes, vocês já conseguem uma afiação perfeita na peça de vocês. Uma dica muito comum é você encostar lá na unha assim, tentando escorregar. Se ela travar, é porque já está afiada. Se ela escorregar, é porque não tem fio. Mas isso é com cuidado, tá? É só encostar um pouquinho assim, ó. Encostou um pouquinho e travou, é porque já tá legal. Mas se você não sentir segurança de fazer esse processo, não faça, tá? Pode sentir um pouquinho assim com cuidado. E como que você vai testar para saber se tá cortando ou não? Pegar a folha de papel e você vai passar o fio. 100% afiado, olha aí. Tchau. Uma navalha, pessoal. Ó, e vocês podem ver que todo o fio percorre a folha. E não engasga em nenhum momento, até a ponta, ó. Isso é sinal de que todo o fio está afiado. Ok? Olha aí. Então aqui temos uma peça extremamente afiada. Vocês viram aí que com um pouco mais de 10 minutos. Peça que não estava cortando, já está cortando. E por último, mas não menos importante, a chaira. É interessante falar sobre a chaira porque a chaira, existem dois tipos de chaira e quase ninguém sabe disso. Existe a chaira lisa e a chaira estriada. Aqui eu só tenho a estriada para mostrar para vocês. Mas a lisa, ela faz o papel do strope, que é assentar o fio. Porém, a estriada, ela tem estrias, portanto ela é abrasiva sim, tá? Igual, por exemplo, uma pedra. Você encontra chairas de diversos tipos de abrasão. Esses risquinhos que nós vemos na chaira, ele é abrasivo, tanto que se você passar a unha, ó, ele vai até lixar a sua unha, tá vendo? Ó? Ela é abrasiva. E chairas, geralmente, tem uma dureza bem maior do que uma faca. Entre 60 Rockwell C, depende do fabricante, né? 60, 62 Rockwell C, até mais. Geralmente, são produzidas com material de alto carbono, com um banho de cromo, tá? Mas isso varia de fabricante para fabricante. Algumas são apenas de aço liga com um tratamento térmico bem forte para ela ficar bem dura. Bom, meus amigos, vamos fazer esse procedimento aqui juntos novamente. A faca não está cortando. E vocês vão ver que é extremamente rápido de fazer aqui o processo com a chaira. Nós vamos fazer o mesmo processo que nós faríamos com a pedra, mas utilizando a chaira estriada. Ela também vai tirar material do fio da faca. É importante você ir girando a chaira, não ficar passando sempre no mesmo lugar, para você não danificar a chaira, ter uma vida longa dela aí, né? Ok? E qual que é o macete aqui? É você trabalhar da mesma forma que você trabalharia com a pedra. Você vai passar de um lado e você tem que sentir a rebarba em todo o fio desse lado que você passou. Se você passar para cá, ó, você vai passar o dedo sentindo dorso fio assim, ó, e vai sentir aquela rebarbinha que nós já falamos aqui em todas as nossas aulas aqui, né, em todas as formas de afiação. Você tem que sentir. Qual que é o movimento que eu faço na chaira? Sempre assim, ó. Eu encosto aqui e puxo. Encosto aqui e puxo.
É comum no açougue vocês verem os açougueiros fazendo assim, ou quem trabalha mais tempo com churrasco, alguma coisa assim, fazer esse movimento. Mas eu não gosto muito de fazer esse movimento aqui, porque é comum você perder a inclinação e também é muito perigoso você acabar acertando a mão. Dessa forma, fazendo devagar e sem pressa, você tem um controle maior da inclinação, que é a mesma inclinação que você faria na pedra. Então você vai encostar aqui o fio e vai deixar só a pontinha do dedo aqui, ó. Essa é a inclinação que você tem que fazer. Você pode fazer aquele macete de pintar o fio com um canetão e ver se você está tirando o material do fio de forma uniforme, com o canetão e do fio inteiro, tá? E você vai manter esse movimento aqui até você sentir a rebarba em toda a extensão do fio. Então você vai passar aqui de um lado, olha, até acertei a mesa ali, tem que tomar cuidado. Vai passar de um lado e vai sentir o fio virar para o lado contrário ao que você passou, ok? Então você vai passar aqui, vai sentir ele virar para cá. Você vai passar aqui e vai sentir ele virar para o outro lado. Quando você tiver sentido isso em todo o fio de toda a faca, é sinal que ela já está afiada. Não precisa fazer muita força. Estava fazendo muita força aqui, eu nem sei porquê. Porque a chaira ela é abrasiva, ela vai tirar material, ela é mais dura do que a faca. Então não precisa ficar fazendo força. Procurem passar em toda a extensão do fio e sempre a mesma quantidade de passadas por lado. Eu faço de um lado, depois faço do outro. Não precisa fazer um movimento rápido. Você precisa fazer um movimento correto, não rápido. Quando você sentir que todo o fio está virado, todo o fio em toda a extensão, você vai ou alinhar em uma chaira lisa, agora, tá? Ou, como a gente não tem chaira lisa, vamos fazer o alinhamento no strope. Igualzinho fazemos com a fiação utilizando a pedra. É o mesmo processo. Dessa forma vamos ter aqui uma excelência no corte, tá? Alto desempenho. Porque o fio vai estar alinhadinho. E só passa para o strope, tá? Quando você sentir o fio virado em toda a lâmina, ok? Quando você sentir aquela rebarba em todo o fio. Lembre-se que para sentir, quando você passa nesse sentido aqui, o fio vira para esse lado aqui. Então você vai passar o dedo assim, ó. Aqui no fio, ó. Devagarzinho assim, sentido dorso fio. E vocês já vão sentir. Ok? Vamos lá. Vamos ver se já vai estar cortando. Uma limpadinha aqui no fio. Procedimento para afiar em qualquer forma é basicamente sempre o mesmo. Criarmos uma rebarba e depois darmos o acabamento nessa rebarba, ok? Vamos ver agora se está cortando. Está cortando aí, ó. Toda a extensão da peça está cortando de forma bem rápida. Aí vocês viram, acho que foi 5 minutinhos para afiar uma peça que não estava cortando. Cortando muito bem, olha aí agora. Viu? Sem segredo, galera! Bom, meus amigos, espero que vocês tenham gostado desse curso de hoje, que tenha ajudado vocês de alguma forma. Não sei se vocês repararam, mas o canal deu uma melhoradinha. Investi em iluminação, em microfone, em câmera, tá tudo melhorando aos poucos aqui e isso é totalmente para vocês, tá? Se você quiser dar uma força no canal para ajudar na produção de outros cursos gratuitos como esse, que vão ser disponibilizados assim como esse aqui no canal, o nosso código Pix é canaloficinando@gmail.com. Se você quiser pagar alguma coisa pelo curso, apesar dele estar disponibilizado aqui gratuito, mas se você for, pô, Lucas, me ajudou de alguma forma, queria contribuir para ajudar no processo de próximos cursos aí, agradeço demais. O nosso código Pix é esse que está escrito aqui embaixo, canaloficinando@gmail.com. Beleza, galera? Fiquem de olho aqui no canal, porque periodicamente vai ter alguns cursos gratuitos como esse daqui, como já teve alguns aqui no canal também. Tá vindo curso de texturas e acabamentos, dentre outras coisas, então fiquem de olho, beleza, galera? E também sempre tem conteúdo diferente aqui no canal, praticamente toda sexta-feira e até alguns dias surpresas aí na semana. Tem conteúdo de cutelaria, vídeos narrados de produção,
shorts e muitas outras coisas. Então, se você não é inscrito, se inscreve agora aí, não perde tempo não. Espero que vocês tenham gostado do fundo do coração. Fiquem com Deus, um forte abraço.